amigos da FEB TV. Estamos voltando com mais um programa, o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. No dia de hoje, nós faremos comentários sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo tem algumas curiosidades. Primeiro, que é o mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, porque também é o que contém o maior número de mensagens espirituais. São 13 manifestações espirituais que foram incluídas nesse capítulo. Isso mostra a importância, que Allan Kardec deu a essa questão, que é uma questão crucial da humanidade. Então ele aborda a questão da justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. E aí, entre as instruções dos espíritos, nós gostaríamos de destacar o bem e o mal sofrer, que é realmente uma belíssima recomendação e reflexão para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Ele selecionou, o codificador, um trecho de Mateus. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Vamos então agora trocar ideias, sobre esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Antes da gente entrar na análise, eu só queria lembrar que a Nilza Rotter Pelar, ela escreveu um artigo para o Reformador e que nós incluímos nesse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, Orientação para o Estudo, em que ela faz uma divisão do trabalho que Kardec fez, que é muito interessante. O Saulo também já fez essa divisão, varia um pouquinho, mas eu queria retomar que os 4 primeiros capítulos, ela coloca como a verdade, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o capítulo 1, não vim destruir a lei. O capítulo 2 do Evangelho, o meu reino não é deste mundo. O capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, e o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, são leis imutáveis. Chega no capítulo 5, ela fala que é a nossa situação atual, os aflitos. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, ele está falando para nós, para os espíritos, porque nós ainda nos encontramos no estado de aflição. E a partir deste capítulo, ele começa a indicar o caminho, como é que nós devemos proceder para sair dessa condição de aflito. Então, é muito interessante a construção que Kardec faz no Evangelho com os ensinamentos do Antigo Testamento, com os ensinamentos de Jesus e colocando essa ordem que é uma ordem para a gente, para o nosso caminhar. É uma orientação para o nosso caminhar. Sabe o que me veio à cabeça? Se nós estamos nesse patamar, A, B ou C, e outros espíritos estão começando a sua jornada, então isso vai ser uma lei imutável, porque todas as vezes que você atingir esse patamar, você vai ter que encarar as verdades, você vai ter que entender essa sua aflição, trabalhar esse momento de aflição, ter os seus referenciais, por que existe a aflição, por que eu estou passando por essa aflição. Isso, acho que esse é o moto contínuo, né? É um pouco essa questão da conscientização. Então, na verdade, quando a gente vai entender um pouco o que é o bem-aventurado,
é quando o espírito adquire literalmente um estado de espírito, repetindo a palavra, né? Que seria um grau de conscientização. E Emmanuel, na mensagem Nossa Cruz, do livro Palavras de Vida Eterna, em uma das frases ele vai dizer: enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Então, é exatamente essa coisa da conscientização. Então, na verdade, todos estão fadados a algum dia ser bem-aventurado. Exatamente. Mas tem que atingir esse grau, essa conscientização. Você tem que ter ouvidos para ouvir, olhos para ver. Assim como Jesus já disse. E até se angustiar. Sim. Porque ele sabe que o outro parâmetro A está angústia aparecendo. faz parte do acerto. Você amontou erros sobre a própria cabeça. Exatamente. Aí você se conscientiza da cruz que cabe você carregar para o seu próprio burilamento. Isso Esses dias eu mensagem. estava até lendo um artigo que a angústia, aquela ansiedade, não aquela ansiedade doentia, mas esse estado, essa inquietação, ele faz parte do nosso crescimento. E uma psicóloga, eu não me lembro agora, eu vou lendo tanta coisa, mas ela disse que hoje nós estamos no mundo dos remédios. A pessoa sente uma angústia, uma inquietação, uma aflição, ela toma um remédio para passar o sintoma. Quando, na verdade, esses sintomas teriam que ser trabalhados, analisados. Por que eu estou sentindo isso? Qual é a causa? Por que será? É do momento presente ou é do passado, como nos ensina a doutrina espírita pela reencarnação? E não eliminar esse sentimento pela medicação, porque aí nós não trabalhamos, nós simplesmente eliminamos a causa. Tem que entender o sentido da palavra remédio. Não, remédio, medicamento. Porque remédio medicamento. Na língua inglesa significa que solução. Não, ela o que fazer? Ela falou medicamento. Hoje é o momento, todo mundo toma medicamento para não ter essas sensações. E esse capítulo, a gente vê que como ele é o maior do Evangelho, realmente ele é aquele momento para nós refletirmos. O que é que está me afligindo? Por quê? Exatamente. Aqui ele dá as explicações. Na verdade, é aquele ponto de inflexão da alma. Quando você está descendo, você começa a se conscientizar, para de descer e começa a trabalhar para começar a subir, para se verticalizar. É esse o processo. Bom, aqui na Bem-aventurado dos aflitos, nós devemos entender que os aflitos somos todos nós, na verdade, né? E nós vamos nos melhorando com o nosso relacionamento. Então, aqui fala assim, na questão 767 do Livro dos Espíritos, o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Aí responde, sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando mutuamente. Mas na frente é o seguinte, o homem deve progredir, mas sozinho não pode. Por quê? Porque ele não tem todas as faculdades. E ele precisa do contato com os outros homens. E no isolamento, ele se embrutece e se estiola. Então, se o homem ficar no isolamento, ele vai se definhar. Daí a importância das aflições, nós compartilharmos nossas aflições, buscando, né? Buscando cada um de nós e eliminando-as ao longo aí da nossa caminhada evolutiva. E analisando isso que você comentou, Zé Luiz, principalmente, não sei em outros locais, mas dentro da doutrina, dentro do meio espírita, todo mundo evita comentar suas aflições. Parece que nós temos que estar sempre bem, sempre aparentando não ter problemas. E, na verdade... Acima do bem e do mal. Exato. E, na verdade, aqui foi bem claro, a gente tem que compartilhar as aflições, as angústias, o sofrimento. Não que nós vamos ser aquele lamuriante que vai a todo momento ficar falando do seu problema. Também não. Mas é não negar que está sofrendo. Sim.
Hoje eu conversei com uma pessoa que está passando por um problema muito difícil e ela fala tão naturalmente do problema dela que o problema parece que não é tão grave assim, mas ela não deixa de comentar. Então, é a forma como a pessoa fala do seu problema, né? E ela fala com uma voz alegre, com tranquilidade, e o problema é gravíssimo. E você conversa com ela, ela passa, ela conta todo o problema, mas de uma forma tranquila. Então, eu acho que essa é a lição que nós temos que aprender. Compartilhar com o outro, porque é uma forma de você estar falando, olha, você é meu amigo, eu quero compartilhar o que eu sinto, mas não daquela forma pesada, né? Não se lamentando. Lamentando. Né? Você Não tem se que põe como compartilhar. coitadinho, né? Como coitadinho, né? Mas como ser que está em evolução, né? Nós vamos então, o assunto é muito interessante, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos tratando exatamente dessa questão das dificuldades, das limitações, dos problemas na vida de relacionamento e o que nós podemos aproveitar com esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, até daqui a pouco. Retomando o estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós estávamos comentando a questão de sofrimento, dificuldades e relacionamentos. E exatamente o capítulo que inclui uma mensagem assinada pelo espírito de Lacordaire, intitulada Bem e Mal Sofrer, e que merece aí uma reflexão de nossa parte. Ele encerra essa mensagem, Lacordaire, escrevendo: Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então vamos prosseguir nesses estudos. Então agora eu vou acho que gastar um pouquinho do tempo explicando um pouquinho essa ideia do bem-aventurado, usando até um procedimento adotado por Kardec ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec, quando ele tem dúvida em alguma palavra, ele confronta ou compara traduções. Então, quando a gente pega o bem-aventurado, a gente vai numa tradução ecumênica da Bíblia, Bíblia de Jerusalém, a gente vai aqui na tradução feita pelo Haroldo Dutra Dias, a gente percebe que às vezes não aparece a mesma coisa. Na tradução do Haroldo Dutra Dias aparece bem-aventurados, na tradução ecumênica da Bíblia, felizes, na de Jerusalém, felizes também. A gente vai no dicionário, o que significa bem-aventurado? Felizes, muito felizes, alegres, merecedores de graças divinas. Aí a gente fala, pô, isso é contraditório, é estranho. Uma pessoa feliz, merecedor de graça divina e se afligindo, aflita. Aí a gente começou a refletir e colocando dentro dos parâmetros da doutrina, a gente começa a ver como que a gente tem que olhar essa questão, perspectivando sob o ponto de vista do espírito imortal. Ou seja, Humberto de Campos tem um capítulo chamado Sermão do Monte no livro Boa Nova. E ele diz que Jesus, quando ele acabou de fazer aquele discurso, ele desceu do monte e aquelas palavras pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Então elas eram abertas para frente, futuro humano, futuro da alma. Então nós começamos a refletir sobre isso. E o próprio Kardec, num livrinho que não é muito conhecido, O Espiritismo na sua expressão mais simples, ele diz que a dúvida quanto ao futuro que leva o homem a procurar as suas alegrias neste mundo, satisfazendo suas paixões, ainda que à custa do próximo. Então, é uma questão de perspectiva. Aí a gente tentou ver essa questão do bem-aventurado. O que é, analisando as palavras, separando primeiro os termos, bem e aventurado? O bem, nós tentamos entender ele através do que é o seu oposto. É o oposto de mal. E o que a gente entende como o máximo do bem?
Deus. E a coisa mais próxima de Deus que a gente pode entender é aquilo que Jesus trouxe para nós, que é o amor, a lei divina de amor. Então, quando a gente fala em bem, a gente está falando em uma lei de amor. Aventurado, a gente vai no dicionário, a gente vai ver ventura, destino. Então é interessante a gente pensar dentro dessa coisa de incomensurável futuro humano que Humberto de Campos disse, e dentro dessa ideia de ventura e destino, a gente pensar, será que bem-aventurado não são aqueles espíritos que estão destinados ao bem? Ou seja, destinados a se harmonizar a essa lei divina de amor? Então é uma questão, a aflição nesse sentido seria um meio, seria um recurso. Então é uma maneira que a gente interpretou essa questão do bem-aventurado, ou seja, é uma ideia de processo. A bem-aventurança, na verdade, é um processo de burilamento do espírito. E o mesmo Humberto de Campos, no mesmo capítulo, no Sermão do Monte, ele vai dizer que os bem-aventurados são aqueles que abandonam as ilusões do mundo para se levarem a Deus. Então as aflições são meios da gente se desiludir perante o mundo e buscar as coisas do alto. Não desiludir da relatividade. Não. Como algumas pessoas fazem, se isolando em cima de um monte e buscando a iluminação. Mas o Zé Luiz falou no outro estudo, né? Que a convivência, sim, pela convivência que nós vamos... E o César leu exatamente ali no início, é o mundo de relatividade. Aí você falando nas aflições, eu fui ver o Livro dos Espíritos, o capítulo 1 da 4ª parte. Kardec pergunta na questão 926, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Aí os espíritos respondem, os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Então a gente cria necessidade e vai se apegando a elas e essas necessidades vão dando aflições. Então eu estava me lembrando que quando a gente viaja para passar um tempo fora, a gente leva uma mala contendo as nossas coisas essenciais. E vivemos muito bem sem o restante que deixamos. Uma casa inteira. Uma casa inteira. Por quê? A gente vai, se eu precisar disso, eu tenho. E aquilo fica anos e anos e a gente não utiliza. E outro dia eu estava vendo um programa na televisão mostrando a simplicidade das casas, pelo menos dos japoneses tradicionais, sim, no Japão, em que um cômodo serve para a refeição, a sala de visitas, a sala de refeição e o dormitório. Porque eles colocam uma mesinha, sentam no chão e comem. Tira aquela mesa, estende os tatames e dorme. Tira aquilo, quer dizer, é uma coisa muito simples, num espaço muito reduzido. O homem precisa de muito pouco. Pouco para viver. Jesus já recomendava isso. No próprio Evangelho, Kardec tem um capítulo que se dedica um pouco a essa questão. O capítulo 25, Buscai e achareis. Se a gente ler 2 versículos que estão nesse capítulo, a gente vai entender um pouco essa questão. Por exemplo, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Essa é uma. Aí Kardec, a gente pula, vem outro pedaço, quando ele dá recomendação para os discípulos, quando eles vão fazer as pregações. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentando. Então ele fala do excesso, não ter o excesso, ter o essencial e a gente concentrar o nosso coração
naquilo que realmente é importante, nas coisas do espírito, nos valores. Jesus disse quando ele reuniu os apóstolos, né? Não leve alforjes, nem bens, leve a palavra que eu vos ensinei. Sim. É o essencial. Sempre bom a gente lembrar, né, que nós temos os princípios que a doutrina nos ensina. E aí, quando fala assim, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, tem pessoas que não aceitam isso. Por que dor? Por que eu vou sofrer dor? Deus não quer isso. Mas, na verdade, aqui no texto aqui, Motivos de Resignação, que é o item 12 do capítulo, fala assim, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento com prelúdio da cura. Então, quando a gente sabe que existe a evolução do espírito, as reencarnações, várias vidas, fica mais fácil nós compreendermos isso. Daí a importância, né, da doutrina espírita. Aí fala assim, deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Para algumas pessoas isso aqui é um absurdo, né? Sim. Sou assim feliz que eu estou sofrendo. Aí fala aqui depois, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então, esse sofrimento nesse sentido, né? Nós podemos aliviar o sofrimento do nosso próximo também, quando nós compartilhamos. Me permite, Zé Luiz, que eu estava com essa lição aqui na mão, que é do Livro da Esperança, na lição 8, que chama Instituto de Tratamento. Aquilo que você está falando, né? Tem muita gente que não entende a angústia, não entende o sofrimento. E Emmanuel vem falar exatamente da família. A família é um cadinho para você se aperfeiçoar, porque ali é assim que, reencarnados em uma nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. Então, a gente tem tudo na frente, só tem que entender aquele contexto, né? E é isso que o Evangelho traz para a gente. Presta atenção. Você tem tudo aí para se melhorar. Estou te avisando. Estou te avisando. E às vezes olhar para essa aflição, como o Emmanuel diz aqui, um remédio justo. Isso. Né? Que de repente você está passando por uma aflição, uma doença, que ela vai te privar de fazer uma besteira na vida, né? E adquirir novos débitos, né? Novos débitos, né? Tá numa família que são aquelas pessoas que são essenciais para o seu desenvolvimento, Exatamente. né? Então, é olhar realmente as aflições como esse remédio justo, né? Às vezes a gente fala, nossa, aquela família só tem espírito sofredor. Gente, que maravilha, né? Que ele está tendo a oportunidade de sofrer, porque ele já compreendeu que existe algo mais acima da zona de conforto dele, né? Bom, nós estamos chegando aí no momento de uma pausa para o intervalo no estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E daqui a pouco nós retornamos. Telespectador da FEB TV, nós estamos retornando com o estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo e dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O que estava sendo comentado até agora há pouco é interessante que está incluído numa mensagem de São Luís. Aliás, São Luís escreve 3 mensagens nesse capítulo. E ele fala sobre o poder da fé espírita, que pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então é nessa linha que nós vamos trabalhar agora essa última parte do estudo. Eu queria retomar o que você falou, Aida, da renascer numa família. Então, a gente só entende esse capítulo se a gente analisar o princípio da reencarnação. Com certeza. Porque se a gente acreditar numa única vida,
os fatos se tornam inexplicáveis. A morte prematura de uma criança, uma criança nascer doente, a outra sadia, uma num lar rico e a outra num lar pobre. Então, se a gente for acreditar na unicidade da existência, isso se torna inexplicável e o sofrimento é muito grande. Agora, se a gente analisar no ponto de vista da reencarnação, que o que hoje nós, muitas vezes, estamos passando é consequência de um ato, ou desvio, ou de posicionamentos que nós tivemos no passado, aí a coisa vai ficando mais clara. E quando você falou em família, esses dias eu estava observando uma cena. Nós moramos num apartamento que fica em frente a um parque. E, de repente, eu cheguei à janela, tinha um cenário montado, um cenário infantil. Eu fiquei curiosa. De repente, chegaram os pais com o bebê no colo e os avós. Aí eu vi que era para tirar fotografia do bebê. Aí colocaram aquele bebê no cenário e os pais fizeram de tudo para o bebê sorrir, brincar. Eles batiam palma, o pai pulava, tocava tamborzinho, tocava corneta, jogava a bola para cima. E eu fiquei ali olhando, aí eu fiquei pensando, o que a reencarnação não faz? Porque o espírito, ao voltar no corpo de uma criança, de um bebê, num lar, ele vem tolhido das suas lembranças do passado, como os pais também. E ali estava tendo um reencontro. Eu não sei a situação daqueles espíritos, mas o fato de o espírito estar na condição de um bebê e os pais fazendo toda aquela festa para que ele desse um sorriso, para que ele expressasse alegria. Aí eu fiquei pensando como a reencarnação é muito importante nesse capítulo das aflições. Porque muitas vezes pode ser espíritos que estão vindo para um reajuste. E com aquele amor de pai e mãe para filho, eles estão sanando arestas que poderiam durar milênios e milênios. Então eu fiquei observando aquele instante e pensando o quão é gratificante a gente conhecer os princípios da doutrina espírita para entender as situações do momento. E é interessante a gente ver, porque isso vai vincular com o termo justiça, que vai aparecer nos outros versículos selecionados por Kardec. Porque justiça, quando a gente pensa hoje em dia, a gente naturalmente vincula a ideia de punição. Sim. Você vê as pessoas, queremos justiça, naturalmente queremos que algo ou alguém seja punido. Mas o termo justiça, até o século XVIII, pelo menos, ele tinha um outro significado. Ou seja, justiça era harmonizar as partes. Era o acordo. O acordo. Então, quando a gente entende justiça como harmonização, a gente percebe isso. Então, um caso como esse de reencarnação é um processo de justiça, de harmonização, onde o diapasão é a lei de Deus. Diapasão é harmonização pautado pela lei divina de amor. Então, é interessante a gente ver essa questão da justiça, que não é essa justiça punitiva, mas a justiça da harmonização. Da oportunidade de refazer o caminho. De refazer o caminho. Então, por isso que é bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? É aquela pessoa que está se conscientizando, que ele tem necessidade de resgatar os seus desvios, os seus débitos, e ele quer se harmonizar agora. É interessante a gente pensar um pouco nisso. Flávio, você já pensou, se a gente não tivesse oportunidade de estudar, assim, trocar ideias, esmiuçar, né, o Evangelho, a gente ainda estaria naquela, nossa, como é que Jesus veio dizer bem-aventurados os justos e os aflitos, os que têm sede de justiça. Pensa, Jesus é um tirano, né? E é exatamente... Porque você tem esse sinônimo de justiça, a harmonização. E só a doutrina espírita para explicar, né? O que às vezes é uma aflição aos nossos olhos, pode ser uma tranquilidade. O que é uma tranquilidade excessiva, uma pessoa que às vezes a gente pensa assim, né?
Uma pessoa está lá tranquila, né? Não faz nada. Aquilo é uma aflição. Então, às vezes a gente tem essa visão errônea de não olhar para o espírito, né? De que aquela aflição pode ser a tranquilidade dele. Existe e não a aflição, né? Aquela famosa frase do isso também passa. Isso também. Chico. Porque é do ponto de vista da imortalidade da alma. Se a gente começa a olhar as aflições sobre o ponto de vista do espírito imortal, elas passam a ser coisas pequenas e efêmeras. Aqui no livro Gênesis tem uma nota aqui que fala da origem do bem e do mal, né? Uma notinha de Kardec que fala o seguinte: houve Deus por bem que a alma, dotada de livre-arbítrio, que é um princípio espírita, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto ele, ao sair-lhes ele das mãos, a houvesse associado à sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. Quer dizer, Deus nos cria simples e ignorante, mas nos dá toda a trajetória que nós seguimos. Se fazemos o mal, é por nossa iniciativa. Ele não fez o mal, ele fez o bem. Aí o homem, na sua imperfeição, né, utiliza do mal até mesmo para a sua evolução. Né? Porque se não tivesse o mal, não teria sentido a gente viver. Então a gente vive nesse... Deu contraponto do seu nessa aperfeiçoamento. dicotomia, né, como dicotomia entre o bem e o mal. Para você ter o discernimento de decidir, Eu aquele parando- livre-arbítrio, para onde eu vou. Para onde eu vou? Nesse momento, a gente precisa dessa dicotomia ainda, né, na nossa situação. Ver o mal para optar pelo bem. Bom, gente, o Zé Luiz, num outro momento, aí antes do intervalo, fez uma citação de um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem à paciência, que começa assim, capítulo 9. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Há muitos anos atrás, numa das visitas que nós fizemos a Chico Xavier em Uberaba, no trabalho de visita que ele fazia em um bairro carente, chamado de peregrinação, né, o trabalho, ele abriu o Evangelho, como sempre fazia, leu essa mensagem e passou a palavra para todos os convidados. E no final, ele fez um arremate dizendo o seguinte: quando ele era bem mais jovem, ele não entendia isso. Como é que Deus envia a dor aos seus eleitos? E pedia orientação ao mundo espiritual e não havia nada, não havia resposta. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura, no período em que ele morava em Pedro Leopoldo. E, por um contraste muito grande, tinha que visitar exposições de gado, ajudar na preparação das exposições de gado. E chegando numa cidade do interior de Minas, nesses preparativos da exposição, ele começou a prestar atenção do gado que era trazido, selecionado para a mostra, para a exposição, que passava lá pelo banho, e no banho usava aquelas escovas de aço, né? E para limpar o gado. Dali a pouco tinha que ser vacinado, tomava a injeção. E outros ainda passavam pelo teste da marcação a ferro e fogo. E ele, olhando tudo aquilo, conduído com a situação do animal, nessa hora apareceu Emmanuel e disse: Chico, você se lembra daquela mensagem que você não entendia? Da dor que Deus envia aos seus eleitos? Pois é, esses são os eleitos aqui da exposição. É o melhor gado. E por ser o melhor gado, ele passa por toda essa preparação para ser exposto. Assim são também os homens, disse Emmanuel Chico. Os eleitos são testados de várias formas. E é por isso que, pelo teste, pela dor, pela reação, é que Deus nos marcou para a glória
no céu. Então vejam que esse capítulo, bem-aventurados os aflitos, aliás, o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito importante para nós, porque o Espiritismo nos dá respostas. Quando nós recepcionamos pessoas que buscam o centro espírita, sedentos de consolo, de esclarecimento, de apoio, e essa porta se abre, que é a mensagem espírita, então ali nós vamos encontrar o aflito que passa a compreender a grandiosidade da mensagem de Deus e, acima de tudo, começa a se postar de uma forma diferente no mundo, no relacionamento, sem ser do mundo, mas participando e vivendo nesse mundo. Daí a mensagem do bem e mal sofrer. Nós voltaremos em outro dia com outro programa da FEB TV.